O time do Internacional está definido para enfrentar a equipe do Juventude nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. E Mano Menezes mantém a ideia que vem colocando em prática ao longo dos últimos jogos. Na lista de relacionados, nenhuma novidade. Aliás, as ausências que já haviam acontecendo ao longo das últimas semanas. Mikael e Moledo, mais uma vez, estão de fora. No mercado de transferências, o Inter está vendendo um zagueiro para o futebol europeu. Ou melhor, mais um zagueiro sendo vendido para o futebol europeu. E Maurício recebe as suas primeiras sondagens mais fortes a partir de um desempenho melhor no time titular. Entretanto, a direção colorada garante que tem um plano para o jogador e vender agora não é o melhor caminho. Esse é o Diário do Inter KTO de domingo, 28 de agosto de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo deste domingo. E, obviamente, o assunto é a definição do time, os últimos ajustes para o jogo da segunda-feira contra a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Eu já coloco aqui na tela a lista de relacionados do Internacional para essa partida. Nenhuma novidade. Aqueles jogadores que vão atuar, aqueles jogadores que vinham treinando normalmente, estão à disposição. O retorno do Daniel, que volta após cumprir suspensão na partida contra o Avaí, e duas ausências. Ausências de jogadores que estão treinando no CT Parque Gigante. Um deles é o Moledo, que ainda não está pronto fisicamente para suportar uma partida e deve retornar, talvez, na partida contra o Corinthians no próximo fim de semana. E o outro é o Mikael, que está treinando. Tem condições de jogo, o Mikael, mas me parece que a escolha por ele ficar de fora do banco nesse momento é inclusive técnica, tá? Porque o Brian Romero e o Alemão estão na frente dele. E aí o Mano não vai colocar um terceiro centroavante, prioriza outras funções do elenco. Mas o Mikael tá treinando, quarta-feira inclusive ele realizou um jogo-treino onde atuou por mais de 60 minutos, tendo uma certa mobilidade até, não era um cara que estava nitidamente fora do jogo, como apresentou, por exemplo, condição contra o Melgar, mas ainda não está entre os relacionados, tá? Vamos para o time titular do Internacional, que está definido. Sem novidades, a gente já vinha desenhando que seria esse time mesmo e está tudo definido, tá? Joga Johnny e joga Maurício. Então a única alteração em relação ao time que venceu o Avaí é a entrada do Daniel na vaga do Kehler. Daniel no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René. Meio campo de Gabriel, Johnny, Depena, Maurício. Na frente, Wanderson e Alemão. O time do Inter está escalado, definido. Maurício e Johnny ganham essa oportunidade. O Mano tá dando sequência para esses jogadores. E o Edenilson e o Alan Patrick ficam no banco de reservas. Com certeza vão entrar ao longo do segundo tempo. E a ideia do Inter também é, aos poucos, fazer com que esses jogadores retomem a sua posição de titular. Mas para eles voltarem para a titularidade, eles precisam dar mais resposta. Eles precisam jogar mais. E aí, por enquanto, dá espaço para a garotada, dá espaço para o Johnny, dá espaço para o Maurício. Essa é a ideia do Internacional. Uma vitória contra o Juventude não coloca o Inter na vice-liderança. Isso em função do resultado do Clássico Carioca. O Flamengo venceu o Botafogo pelo placar de 1-0 com o gol do Arthur Vidal. E em função disso, o Inter não pode alcançar, o Flamengo não pode chegar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o Inter pode entrar em um bolo. O bolo do Fluminense. O Inter pode, se vencer, empatar com o Fluminense em pontos, ficar ali próximo do G4, e é esse o objetivo do Inter no momento. Ficar a 8 pontos do líder Palmeiras para estar mirando o bolo, o topo da tabela do Campeonato Brasileiro, e isso pode acontecer a partir de uma vitória nessa segunda-feira contra o Juventude, que é um time da zona de rebaixamento, é o lanterna da competição. E é esse tipo de jogo que demanda o maior tipo de cuidado. O torcedor do Internacional sabe do que eu estou falando. O Inter tem dificuldade nesse tipo de partida e esse assunto é muito debatido na comissão técnica do Internacional. Vamos para o mercado de transferências, porque eu tenho duas para informar vocês aqui, tá? Uma é sobre um zagueiro sendo vendido, sendo negociado para a Europa,
que é o João Félix. O João Félix é um zagueiro canhoto que pode atuar também como lateral esquerdo. Foi titular nas conquistas do Campeonato Brasileiro Sub-20 e da Supercopa do Brasil Sub-20 e foi emprestado ao Ipiranga de Erechim nessa temporada, porque não tinha espaço no elenco do Internacional. O João Félix está sendo negociado ao Estoril de Portugal, tá? Ele já se despediu, inclusive, do Internacional, ele está sendo vendido ao Estoril. Ele se despediu do Internacional, depois que o contrato dele se encerrou com o Ipiranga, e agora ele vai para Portugal para alçar esses voos. Muita gente cobra, mas o João Félix podia ter oportunidade. Gente, vou contar um relato de quem tá vendo os treinos, tá? O Inter tem um zagueiro parecido com o João Félix que é melhor que o João Félix. O Lucas Rian é melhor que o João Félix, tá? Mais alto, mais forte fisicamente, melhor defensivamente e que tem uma boa velocidade, uma boa saída de jogo. Também zagueiro canhoto. Então o Inter pode ter feito essa observação. Cara, o João Félix, que já passou da idade sub-20, ele tá atrás hoje do Lucas Rian, não tem por que manter ele aqui. Negociou pro Estoril de Portugal e aí vai ter uma possibilidade de desenvolvimento desse jogador em mercado europeu. O Inter pode ter um percentual em uma futura venda e esse tipo de negócio que o Inter já fez em outros momentos se faz agora com o João Félix. E a última que eu quero falar com vocês é sobre Maurício, tá? Porque o André Cury, empresário do Maurício, está confirmando que já acontecem sondagens mais fortes da Europa em cima do jogador. O Maurício é um jogador muito jovem que está assumindo agora um posto de titular na vaga do Alan Patrick. E essas primeiras sondagens, o Lucas Colar trouxe a informação do número. E aí eu vou dar o crédito para ele porque foi quem eu vi que deu a informação do número. 6 milhões de euros, tá? O Inter tem 50% da venda do Maurício. E o Inter teve o Maurício praticamente de graça, né? O Inter deu o Potker pro Cruzeiro para trazer o Maurício, e aí depois, para conseguir um percentual maior, deu o Bruno José, atacante que era do Brasil de Pelotas, pelo Maurício. Então uma negociação que o Inter tem um ótimo custo-benefício. Só que o Inter entende que o valor de mercado do Maurício pode ser maior do que esses 6 milhões de euros, principalmente se ele conseguir uma sequência agora como titular e for destaque do time do Inter, desabroche a partir de agora. Então a ideia, mesmo com essas sondagens, não é vender o Maurício agora, tá? Isso a gente ouve tanto do staff do jogador quanto por parte da direção do Internacional. É dar uma sequência maior para ele para ver se ele se desabrocha, se ele pode ser vendido por um preço maior daqui para frente, tá? Preço bem maior do que esses 6 milhões de euros. O Inter precisa vender mais um jogador até o fim do ano para fechar suas contas. 6 milhões de euros já é uma boa venda, mas o Inter não quer fazer isso agora porque entende que a reta final de temporada pode trazer um lucro maior para o time. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui as odds de Inter e Juventude, tá? Segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio Beira-Rio. O Inter, obviamente, é o grande favorito. Tá pagando 1,41. O empate está pagando 4,5. E o Juventude está pagando 8. Favoritismo total do Internacional. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!